Namastê. Olá, meus amigos, estamos de volta. Nós tivemos um breve recesso tanto no nosso canal como na página no Facebook, postamos menos, um recesso de natureza espiritual, e estamos aqui de volta e com esse tema: não tome a pílula vermelha. Muita gente, ao ler, eu fiz uma postagem, apenas uma previsão de que faria esse vídeo, né? Usei uma imagem com uma mão segurando a pílula vermelha, apenas escrevi isso. E muita gente me disse, mas e a gnose do combate? E então a gente deve apenas aceitar e se render e tudo mais? Não, não é isso. Quem já viu o filme Matrix, acho que a essa altura, né? Já acabaram de anunciar Matrix 4 com o Keanu Reeves. 20 anos depois, acho que pouquíssimas pessoas não viram o filme. Talvez você já tenha também assistido os meus vídeos sobre a série. Então eu apenas vou recordar o que eu disse naqueles filmes. Mas é interessante aliás, o que eu disse acerca daqueles filmes. Mas é interessante como é difícil criar uma continuidade entre o que nós dizemos e a mentalidade das pessoas. Eu estou dizendo isso hoje, mas talvez daqui a algumas semanas você já tenha se esquecido. Então vamos lá. Para quem não viu, o filme Matrix conta a história do personagem do Keanu Reeves, o Neo, que descobre que está vivendo preso dentro de uma simulação de computador, que a mente dele está presa dentro de uma simulação governada por máquinas que se alimentam dos seres humanos. Ele descobre não só isso, mas descobre que ele é o escolhido, predestinado, que vai libertar a humanidade do domínio das máquinas. São 3 filmes. Nos 2 filmes seguintes, né, a parte 2 e 3, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, o Neo descobre que as coisas não são bem assim. Que a profecia do escolhido, que a aparente resistência, chamada Zion, que aparece já no primeiro filme, faz parte do plano de controle das máquinas. E aí, no final, no terceiro filme, apenas o Neo transcende todo aquele esquema de controle, de manipulação, de aparente livre-arbítrio, e chega a um nível que supera tanto homens como máquinas, ou que nós provavelmente vamos entender melhor em Matrix 4. Mas aí é que está. No primeiro filme, o personagem do Keanu Reeves está intrigado, buscando informações sobre o Morfeu, que é o personagem do Lawrence Fishburne, que é o líder dessa resistência. E ele encontra a Trinity, personagem da Carrie-Anne Moss, que também está confirmada para Matrix 4, e ela leva ele até o Morfeu. E o Morfeu então dá ao Neo a escolha da pílula vermelha, que ele promete revelar a verdade, e a pílula azul, que o fará acreditar naquilo que ele quiser. O Neo, instigado pelo Morfeu, como eu falei nos vídeos sobre Matrix, escolhe a pílula vermelha. E aí ele é aparentemente desconectado da Matrix, ejetado das cápsulas, dos campos onde os corpos humanos são cultivados em cascas, e o corpo dele é recuperado pela nave do Morfeu, já não na Matrix, mas no aparente mundo real de Zion, onde teria havido uma guerra entre os homens e as máquinas, e eles começam a trabalhar aquele corpo dele para que ele possa se recuperar. Há uma frase muito significativa nesse momento. O Neo reclama que os olhos dele estão doendo, e o Morfeu diz para ele que os olhos estão doendo por causa da luminosidade, né? A luz está fazendo os olhos dele doerem, porque ele nunca usou os olhos. Ele nunca enxergou de verdade, ou seja, ele estava cego e agora ele está vendo. Bom, no segundo filme, quando o Neo se encontra com o arquiteto, ele descobre que Zion é parte do programa de controle. As cobaias humanas, ou os programas de consciência aparentemente humana, como eu falei nos vídeos passados, eu não acredito que há máquinas e seres humanos, eu acredito que existam programas que se entendem como programas e programas que se entendem como humanos, tanto pelo comportamento do Merovingio, do Smith e de outros, mas que esses programas humanos queriam ter liberdade, eles queriam ter escolha, e ao rejeitar
mundos, versões anteriores da Matrix, onde a escolha não existia, ou para o bem ou para o mal, os programas se autodestruíam. Então o arquiteto cria uma falsa escolha, um falso mecanismo para que as pessoas pensem que estão decidindo. Esse mecanismo é Zion. Curiosamente, as pessoas não transitam do primeiro filme para o segundo, e consequentemente ao terceiro. Por isso que as pessoas reclamam dos dois filmes, dizem que eles são ruins. Elas ficam presas lá, no primeiro filme, porque o primeiro filme é revolucionário, porque o Morfeu diz que vai derrubar a Matrix, que todos saberão quem é a Matrix. E você vai encontrar pela internet todo mundo usando essa linguagem. Saia da Matrix, tome a pílula vermelha. Aí o cara diz, tome a pílula vermelha e descubra que a Terra é plana. Ah, que coisa incrível. Tome a pílula vermelha e descubra que os reptilianos tomaram os governos da Terra. Tome a pílula vermelha e se liberte do marxismo cultural. Né? Então, todo mundo está tomando pílula vermelha nesse mundo. Não sei porque o mundo está tão idiota ainda, né? Ou talvez eu saiba. O que acontece é que a pílula vermelha é uma ferramenta do programa de controle. A pílula vermelha é justamente entregue para as pessoas que querem uma escolha. O Neo, ele quer uma escolha. Ele quer escolher entre a vida idiota e monótona dele. Isso é dito, inclusive, quando ele está no escritório do diretor da empresa onde ele trabalha, em que o cara fala para ele que ele tem que se ajustar a tudo aquilo, e depois, quando ele encontra com o Smith fala, ó, aqui está o Neo, hacker, e aqui está o Thomas Anderson, que trabalha numa empresa de computação e tal, e você tem escolha. Então, a questão da escolha é sempre ilusória. O Neo, inclusive, se ele é o escolhido, ele não escolheu, ele foi escolhido. Né? E aí ele vai descobrir que foi escolhido pelo o gerente da coisa toda, né? O Demiurgo, o criador do mundo das máquinas. Então a pílula vermelha é uma falsa libertação, uma ilusão. Há uma outra referência muito sutil a isso no primeiro Matrix. Não é uma coisa que os irmãos, hoje irmãs, Wachowski inventaram no segundo filme. No primeiro filme, o Neo está treinando numa simulação da Matrix, ou seja, uma simulação da simulação. Ele não sabe que está numa simulação da simulação. E aí ele é distraído por uma mulher vestida de vermelho. E isso parece totalmente fora de propósito, né? Ele fica distraído com a mulher vestida de vermelho. Por quê? Bom, mais tarde você vai ver que essa mulher de vermelho, que foi criada ali como uma ferramenta para distrair as pessoas no treinamento, ela existe na Matrix, porque eu esqueci o nome dele, mas o carinha lá que fez o programa de treinamento, ele está olhando uma revista com a mulher de vermelho. Então ela existe na Matrix, ou seja, é uma ilusão, tanto uma dica de que Zion também é uma ilusão, como um apontar para a pílula vermelha. Na cena em que o Neo está treinando, nessa simulação da simulação, todas as pessoas que passam por ele são irmãos gêmeos ou trigêmeos. E o Neo está olhando ao redor, ele está percebendo a inconsistência da Matrix, de repente ele se distrai com a mulher de vermelho. E essa é a questão. Quando você está começando a despertar, chega uma pílula vermelha para você. De repente chega uma pílula vermelha para você com os cabalistas da internet, com as suas cabalás do amor, explicando quem é Jesus Cristo, né? Aí você fala, né, minha sociedade é sempre cristã, então o cristianismo é a Matrix, eu estou saindo do cristianismo, que agora eu vou pôr um kippah na cabeça, não vou mais comer camarão, e vou sair da Matrix. Ou de repente você sai da Matrix vendo o culto de OVNIs que existe no YouTube, né? Aqueles malucos falando da data limite, do projeto Terra, e que tá tudo sob controle, a humanidade está toda fodida, mas nós estamos evoluindo, ok? Estamos evoluindo, e que se a coisa ficar muito ruim, vai haver um resgate dos ETs aqui, eles vão levar a gente para um lugar bonito, evoluído, né? Eu sei o que é evolução, que a maioria das pessoas que fala disso, de estar evoluindo espiritualmente, é só gente que consome religião sem filtro, né? De repente você vai tomar a pílula vermelha da física quântica, essa está muito em alta hoje, né? Vai aparecer um velhinho de terno, simpático, de óculos, que vai começar a falar de física quântica sem falar de física quântica, e você vai pôr para dentro aquela pílula e vai achar que se libertou. Ou de repente vai aparecer alguém te ensinando a ir atrás de carniça, de ossos de pessoas mortas, em nome da magia não moderna, magia raiz,
E você vai tomar a pílula vermelha também. A pílula vermelha é uma ferramenta de controle. De controle para distrair você, para distrair a mim. Com a solução. No terceiro filme, quando o Neo está enfrentando o Smith, que tomou o corpo de um ser humano em Zion, provando, né, acho que de modo não didático, mas com bastante clareza para quem consegue enxergar que Zion é uma projeção, é também um programa, um nível do programa. Ele tomou o corpo de uma pessoa, está lutando com o Neo e queima os olhos do Neo. E quando os olhos do Neo são queimados, aqueles olhos que ele ganhou lá no começo, então ele finalmente enxerga a conexão e a unidade entre homens e máquinas e a impossibilidade de que um viva sem o outro ou destrua o outro, coisas que ele vem ouvindo misticamente desde o primeiro filme, que finalmente ele pode entender. Agora não está mais ouvindo, agora está vendo, ele recebeu a gnose. Para receber a gnose, não basta deixar emprego, deixar sociedade, isso aí tá todo mundo falando, vamos lá pro meio do mato, vamos tomar daime, vamos tomar ayahuasca, e a gente vai ficar todo mundo muito doido com enteógeno, que não é muito doido, é com espírito, é com Deus, e a gente está com Deus, e a gente desconectou da Matrix, porque nós estamos, é o acelerador kármico, e nós estamos queimando karmas, e tipo que a gente queimando calorias, né, na bicicleta ergométrica do daime, e aí nós todos estamos libertados da Matrix. É mentira. Se qualquer um desses caminhos pudesse libertar alguém, a gente não viveria no mundo que a gente vive. Liga a televisão, liga o seu rádio, acessa a internet, ouça as notícias. Veja onde terminaram todas as promessas de pílulas vermelhas em mundos melhores, em mundos mais honestos, em mundos livres ou no mundo que nós estamos vivendo agora. Aqui, nós da Teoses decidimos queimar os olhos das doutrinas que nós abraçamos um dia. Nós decidimos destruir os olhos que a pílula vermelha aparentemente nos deu. Então é o seguinte, todas as vertentes que eu falei aqui, e qualquer uma que eu tenha esquecido, incluindo evangélicos e católicos, porque eu não tenho procuração, não falo em nome da igreja, a maioria dos padres odiaria ouvir o que eu digo, todos esses segmentos nós não estamos juntos com nenhum deles. Nós não temos parceria com nenhum deles. Uma vez disseram para Lutero que ele deveria se precaver porque o mundo todo estava contra ele. Ele disse, o mundo todo está contra mim, então eu estou contra o mundo todo. Nós estamos contra o mundo todo. Nós não estamos em busca de aliados. Nós não estamos em busca de parceiros. Nós estamos em busca da verdade, que nos liberta e que liberta outros, da gnose. Porque esta gnose que eu tenho anunciado desde que eu iniciei a série Quem é Jeová de um modo mais aberto e de modo velado antes, essa gnose, ela sim foi combatida, reprimida e sufocada. Ela foi sufocada no começo da igreja, ela foi sufocada quando surgiu o maniqueísmo, foi sufocada na Pérsia, sobreviveu no Oriente, ela foi sufocada entre os cátaros, e hoje pessoas que se dizem gnósticas, as muitas igrejas gnósticas que existem por aí, a gnose do mestre Samael, não são gnósticos. Eles não são gnósticos. Eles são neoplatônicos disfarçados de gnósticos. Qual a diferença? Inclusive, no começo, nos primeiros séculos da vida da igreja, o gnosticismo, a gnose, recebeu o combate da igreja exotérica, aliás, a igreja externa, e dos neoplatônicos, que achavam um absurdo o ensinamento dos gnósticos, porque os neoplatônicos defendiam que, uma vez que transcendêssemos o demiurgo, seja pela filosofia ou pela mágica, como ensinava o Jâmblico, nós retornaríamos à mônada, ou seja, ao não ser, que é o que ensina o Aleister Crowley, por exemplo, é o que ensina todas as vertentes mágicas e ordens mágicas hoje em dia. A gnose foi sufocada, tanto pela igreja como pelo neoplatonismo. E mais tarde, igreja e neoplatonismo se fundiram e formaram as ordens mágicas esotéricas que a gente conhece hoje. Nós não estamos unidos a eles. Isso não é gnose. Uma gnose que não distingue os dois princípios não é gnose. Uma gnose que não consegue explicar o papel da mulher não é gnose. Olhe para o mundo.
Olha para a nossa sociedade, olha para todas as sociedades, como que a mulher é tratada? Ou ela é produto, ou ela é escrava. Ou ela é vendida, ou ela é aprisionada. Todas as religiões sempre ensinaram assim. Todas as religiões disseram isso. Todas as religiões viveram isso. Não foi só o cristianismo. Por que na Índia mulheres são estupradas até em público, sem que ninguém faça nada, ou quase ninguém faça alguma coisa? Quem explica isso? A gnose explica. As pessoas que atacam essas mulheres enxergam a imagem de Eva e estão manifestando os arcontes. Se você voltar lá no nosso vídeo Quem é Jeová, você vai ver que foi isso que os arcontes quiseram fazer. Eles quiseram semear, colocar o sêmen deles no corpo de luz de Eva. Então nós não estamos aqui aprisionando a mulher, não estamos chamando ela de virgem, nem chamando ela de puta, nós estamos encontrando a mulher na sua plenitude, que é a plenitude da luz. Todas as mulheres são Eva, não Lilith. São imagem de Sofia, são imagem da luz do pleroma. Uma gnose que não enxerga isso, que faz como fez o Kenneth Grant, a pílula vermelha do Kenneth Grant, que diz que a mulher é super importante no culto, ela é divina, ela canaliza as energias, mas ela é uma prostituta dos iniciados telêmicos, daqueles caras que não comem ninguém e vão comer dentro da OTO, né? Tem um monte, né? No Brasil e no mundo. Isso não é gnose, isso não é a libertação da mulher, essa não é a natureza verdadeira da mulher. Então, nós não estamos com nenhum desses grupos. Nós escolhemos não tomar a pílula vermelha, ou, se tomamos a pílula vermelha, deixar que os olhos que ela fingiu nos conceder sejam destruídos. Nós não estamos caindo no jogo, na ilusão dualista que as pessoas estão. Esquerda, direita, machismo, feminismo, Lula, Bolsonaro, nós não estamos nisso. Nós não achamos, nós temos certeza que nenhum sistema político, que nenhuma revolução que não compreenda a natureza do universo e que não a transceda vai poder fazer alguma coisa pela humanidade. Então, como dizia o Raul, nós não estamos brigando com os galhos. Nós sabemos que é no tronco que está o coringa do baralho. Nós estamos voltando à origem. É isso que a gnose revela. Quem somos, de onde viemos, por que viemos parar aqui e como podemos voltar. Então nós não estamos esperando que a Federação dos Planetas defenda a Terra. Nós não estamos adorando a imagem da besta nos muitos cultos de OVNIs que existem por aí. Nós não estamos enganados pela busca da prosperidade financeira, seja por meios físicos ou por meios espirituais. Nós transcendemos o Deus deste mundo e nós estamos nos conectando ao pleroma. Se você quer ser um de nós, se você quer resistir a todas as ferramentas de controle, a todos os métodos que escravizam e que aprisionam, mesmo quando fingem libertar, nos procure. Não para fazer um curso apenas, não para participar de uma palestra, não para ir numa aula aberta. Nós estamos aqui para estarmos juntos, apenas juntos, nós vamos poder destruir as forças das trevas que governam esse mundo. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Namastê.